neste momento, Deus, através desta programação, leva até você mais um programa com mensagens, orações, hinos em seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Vamos ler a Bíblia, irmãos, em Tiago 4, no verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, está escrito: onde tiver 2 ou 3 reunidos do meu nome, ali estarei eu no meio de vós. Que o Senhor venha falar conosco, os corações que vão ouvir, que haja, Senhor, temor e tremor, porque nós estamos na presença de Deus e viemos aqui para ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença e colocar as nossas vidas no Teu altar. Fala, Senhor, fala que nós ouvimos. Nós queremos, Senhor, nesta noite estar na Tua perfeita vontade. Estende as Tuas mãos pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, e que nós possamos nesta noite cultuarmos agradavelmente a Ti, em nome do Senhor. Sentai-vos, irmãos amados. Deus abençoe todos que estão, conosco nessa noite. Que Deus tenha misericórdia de quem não veio, não pôde. Nós viemos porque nós somos carentes e necessitados, amém? E eu até estou convencido de que tem pessoas que não precisam de Deus. Eu estou convencido de que não precisam de Deus. Se precisasse de Deus, eles estariam aqui conosco. E eu digo para vocês, o ministério de um pastor, ele é algo muito precioso. Lembrando isso na mensagem série de Hebreus. E as pessoas não sabem aproveitar este momento onde tem o profeta, coluna de fogo, Senhor Jesus Cristo, o corpo místico do Senhor, o ministério sacerdotal e o ofício pastoral. Que Deus tenha misericórdia, Também nós reconhecemos que são 200 milhões de demônios batalhando contra esse ministério. E quando você der conta de trazer a tua família e apresentar o Senhor Jesus Cristo, então, eu creio, irmão, que Deus pode fazer grandes coisas pela tua família. Porque o profeta disse na mensagem: pondo-os ao lado de Jesus, no grande dia, nós vamos ser chamados no trono branco. Quando for chamado no trono branco, o profeta disse que a igreja será chamada com o pastor, o marido será chamado com a esposa, e o pai e a esposa será chamado com a família. Talvez você não convide a família, não promova o culto. Naquele dia lá você vai ver, você vai chorar. Você vai chorar porque você está perdendo oportunidades. Deus ajude nós, irmãos? Como vocês sabem, nós temos aqui a escola dominical e
a santificação no domingo de manhã. Isso tem sido uma estrutura espiritual para o ministério. E Deus, irmão, Ele está nos alicerçando. Cada vez mais nós vamos buscar aquela água do poço de Jacó, né? Davi estava em guerra, sentiu o desejo de tomar água do poço de Jacó. E os seus soldados atravessaram o acampamento inimigo, arriscando suas próprias vidas, sacrificando para pegar alguns galões de água. E esta água é a palavra viva da hora. E nós viemos aqui de manhã, então, no culto de santificação. E aqui, então, nós extraímos algumas coisas boas na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. E nós estamos aqui, né, irmãos, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. No parágrafo 194 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o profeta disse: Satanás, em todas as eras, tem tentado personificar a verdadeira palavra de Deus. Nós sabemos disto. E no 196, o profeta, ele fala do ministério do Dr. Liveiro, que era um teólogo que Deus levantou para gramatizar as fitas das 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja, elas foram dadas por Deus no ano de 1960. Porque a ciência e Deus, eles caminham paralelos. No ano de 1906, na Rua Azusa, no país da França, quando Santos Dumont levantou o avião 14 bis, ali também foi levantado o avivamento pentecostal. E quando o avivamento pentecostal saiu então da Europa, ele viajou para uma cidade chamada Los Angeles, nos Estados Unidos. Quando os missionários colocaram os pés em Los Angeles, então eles derivaram o nome da cidade à ocasião da presença dos avivalistas pentecostais. Como Deus não para, irmãos, nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus, ela começou com Martim Lutero, no ano de 1500, a era da Reforma. E Lutero, ele representou, então, o carro de boi. Depois, então, veio John Wesley na Inglaterra. John Wesley representou o automóvel. E o movimento pentecostal, então, ele representou o barulho, o avião a jato. E depois, então, do movimento pentecostal, o profeta disse que as igrejas americanas, elas faziam clamor, porque eles viram que o dom de cura era verdadeiro, o dom de profecia era verdadeiro. Os 9 dons carismáticos foram restaurados no corpo do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, a era de Lutero foi a era que foi, conforme o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 3,11, eu, como sábio, arquiteto, ninguém pode pôr outro fundamento. Eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento. Qual foi o fundamento que o apóstolo Paulo colocou? O tronco, os pés. E o fundamento, ele não aparece muito de um prédio, né, de uma casa, mas depois então do fundamento, o que veio? Veio a era da justificação. Martim Lutero, que diz assim, o justo viverá pela fé. E o que era Lutero? Lutero, então, ele era o tronco, peito. Depois de Lutero, então, veio os braços, a era wesleyana, que foi a era missionária, alcançando o mundo. As mãos dos missionários começaram a ir nas nações, nas tribos, nos povos, nos continentes, a levar então o avivamento pentecostal. E aí formou então a cabeça, formou os braços, mas o corpo místico do Senhor Jesus Cristo tinha que ter língua.
língua, falar. Aí veio a restauração dos dons. Amém? E ali então o corpo começou a falar, mas o corpo tem que ter olho. Então tinha que vir o quê? Uma águia. O profeta de Deus, a águia de Apocalipse 4:7. Que o último animal combatendo um daqueles cavaleiros de Apocalipse 5, ele era semelhante a uma águia voando. Então veio o olho. E agora então nós estamos vivendo na era da restauração de tudo que Deus falou. Então o profeta, no ministério do profeta, em 1960, qual foi a façanha que a ciência fez? A primeira vez que o homem voou no espaço sideral, fora do globo da Terra, um astronauta russo chamado Yuri Gagarin, ele voou fora da órbita do planeta Terra, já com uma máscara, aparelho, um lugar que o homem era impossível ir. E o que Deus fez na ciência? O que Deus fez na religião? Então Deus deu aquele gráfico ali, ó, as 7 eras da igreja. Amém? Veja bem, 1960 foi quando foi dado o gráfico das 7 eras da igreja. Aquele gráfico ali não é uma pessoa que veio aqui e pintou e veio assim com a cabeça e quis fazer um desenho. Não. O irmão Branham viu na visão, no monte. E quando ele viu na visão, então, ele pegou a caderneta de apontamento e começou a anotar aquilo ali, ó, aquele gráfico. E aquelas datas ali, ó. Quando ele começou a anotar aquele gráfico e começou a anotar as bolas, e ele fez um castiçal e anotou. Então, ele disse: eu vou pregar isso para a igreja. Quando ele chegou dentro da igreja, irmãos, veja, irmão, você é responsável pelo que você está ouvindo, e eu sou responsável pelo que eu estou falando. O profeta chegou, ele foi desenhar no quadro. Quando o profeta foi desenhar no quadro, tinha 350 pessoas sentadas. Pegou o giz e foi desenhar no quadro. Aquela mão que está em cima da cabeça do irmão Branham, que ele é a mão de Deus, ó. Aquilo não é uma foto que alguém pintou e que achou, não. Aquilo ali, ó, é Isaías 53, que diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação foi a quem o braço do Senhor se manifestou, a mão de Deus, do anjo do Senhor. Quando o profeta foi escrever no quadro, aquele gráfico lá, ó, ele achou que ele ia escrever no quadro, sozinha, na cidade de Jeffersonville, no estado de Indiana, dentro do tabernáculo Branham, e ela começou a desenhar, na presença de 350 pessoas, aquele quadro lá, ó. Não é uma brincadeira não, irmão. A coluna de fogo veio, Deus, o Logos, Cristo, o Espírito Santo, a mão de Deus, o anjo do Senhor, e desenhou publicamente. Isso era para passar nas redes sociais, isso era para passar evangelizando o mundo. Você pode dizer amém para isto? Veja bem, ó, o profeta disse na mensagem ao prisioneiro: eu via e ouvia, o irmão Branham ouvia quando ela chegava no culto. O irmão Branham dizia: eu falava e muitas pessoas não acreditavam. Agora a máquina fotográfica fotografou ela. Em 1960 então foi quando Deus deu as 7 eras da igreja. Veja bem, ó, em 1960 também foi quando o Papa João 23, primeira vez que o Papa saiu do Vaticano, foi a Jerusalém. Quando ele foi a Jerusalém, a lua fez aqueles 7 movimentos ali, ó. E se você for prestar atenção naqueles 7 movimentos, aquilo dá a forma de um corpo de ser humano deitado. Entenda, irmãos? Acostume com os cultos da mensagem. Isso aqui não é um avivamento pentecostal, aqui não é uma religião. Aqui é um discipulado do ministério do profeta. Na última era lá, ó, está escrito assim, ó, embaixo, 1906, Laodiceia. Foi quando o irmão Branham nasceu. O profeta nasceu em 1909. E quando o anjo escreveu, o anjo botou assim, ó, 1906, Branham. O irmão Branham tinha botado 1909, Elias. O anjo colocou. Veja bem, o profeta disse nas 7 eras da igreja, um livro grosso, eu aconselho você ler,
que a última era, ela é menor que a primeira. Nós estamos com 120 anos, né? A era de Laodiceia começou em 1906. 2016, nós temos 110 anos. O profeta disse que a era é menor que a primeira. Você ouviu bem? No ministério do profeta, então, Deus levantou homens, como tem levantado aqui. E o profeta tinha um doutor em divindade, chamado doutor Liveiro. E o irmão Liveiro, ele se batizou no dia 17 de 7 de 1963. Mas no tabernáculo Branham, havia os 5 ministérios. Havia o irmão Bosworth, que era um apóstolo. Deus estava restaurando o ministério. E o profeta disse que o apostolado de Bosworth era para levar a mensagem aos pentecostais. Havia o irmão Jacques Júnior, que era evangelista, o pastor Neville e o doutor Liveiro. O doutor Liveiro então gramatizou as 7 eras da igreja. Teve gente que não entendeu do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Todos os mistérios escondidos foram revelados. E o profeta disse então sobre o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. O irmão Branham diz que Judas Iscariote tinha o nome no livro da vida, e ele foi riscado. O profeta disse que quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro não pode ser riscado. Agora eu não sei quem são as pessoas, quem não são, quem é que Deus vai chamar, quem é que vai segurar, quem é que vai viver. Isso que eu estou pregando. O profeta disse: isto tem confundido muitos ministros, mas espere até que o livro fique pronto. Você entenderá se simplesmente tiver predestinação para entender em você. Amém? E o profeta disse: note, a luz tem que vir neste tempo. Estamos vivendo na escuridão. A luz vem para aclarear a escuridão. Agora, os ungidos do último dia. Eu digo a você, não precisa entender, querer pregar, querer explicar, não precisa ser disso, irmão. Se você é batizado, vive a palavra, toma a Santa Ceia, você congrega, e você crê no que eu estou pregando, o profeta disse que isso já coloca o teu corpo em condições para o rapto. Mensagem é o selo da Páscoa, amém? E o 214. Agora, o Senhor Jesus disse em Mateus 24:23, se fosse possível, enganaria os próprios escolhidos. Jesus disse que aonde estiver o corpo, a palavra, ali se ajuntarão as águias. Aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver a carne fresca, a palavra viva. Olha bem, irmãos, uma águia, ela não come carne putrefada. A partir de 72 horas, as células começam a apodrecer. A águia não come carne de outro dia. A palavra do tempo da hora, aí se ajuntarão as águias. Quando se mata a caça, eis que vem as águias, mas depois fica lá e apodrece, então vem os abutres. A águia não quer nada a ver com carne podre. Te alimenta nessa noite, irmão. Jesus disse: onde estiver o cadáver, onde o maná está caindo nesta noite, na noite que o maná está caindo, ele cai fresco, as águias se ajuntarão por causa dele. Esse é o maná para o dia. O profeta, ele disse: há muitas coisas que vocês têm feito por mim, eu aprecio isto. Agora, se eu puder ajudá-los, no sentido de dar-lhes lenço de oração, agora não me peçam doutrina. Muitas pessoas me escrevem perguntas sobre casamento e divórcio, assim por diante, o que é uma confusão na igreja. Eu sempre lhe respondo: pergunte ao seu pastor. Vejam, seu pastor em pequenas coisas, pois além de tudo, ele é o seu pastor.
Ele é aquele que Deus enviou para cuidar de você. Por isso se segure na palavra que sai da boca do anjo da igreja, que é o pastor, nesta noite. Isto causa confusão na igreja. Nós não queremos isso. Nós queremos apenas que você pare de fazer coisas que são pecaminosas. Apenas continue seguindo em frente, em direção a Deus. Você tem que aprender a ouvir o pastor em todas as questões, em todos os sentidos. Você vai ver que Deus vai te abençoar. Deus vai entrar com providência. Agora, o profeta disse: qual é a atração sobre a montanha? Mas no meio de tudo isso, através de cada era, cada profeta que tenha havido, haverá um certo número de pessoas que está predestinado a ouvir a mensagem. Elas seguirão a mensagem. Elas ignoram as multidões. Elas ignoram as críticas dos incrédulos. Elas não discutem com eles. Elas têm uma única coisa a fazer: é crer e conseguir cada pouquinho disso que puderem. O profeta disse: eu creio que todas estas coisas têm um tempo de duração, esperando por um tempo, até que a palavra se cumpra. Mas uma pessoa que prega, ela tem uma certa responsabilidade, né, irmãos? Ela tem uma responsabilidade com a conduta dela. O profeta disse: até que tudo dê certo, tudo em ordem. Muitas vezes ficamos impacientes, muitas vezes antecipamos e saltamos adiante. Isto simplesmente estorva a obra de Deus, até que a obra seja alcançada. Devemos apenas nos mover reverentemente e ter um propósito no coração, que Deus, se Ele desejar nos usar. Você vai trabalhar numa empresa, irmão, você não vai lá para pregar, você vai trabalhar. Não porque eu vou pregar, trabalhar, fazer, você vai dar o melhor de você. Não, para pregar, convida para vir no culto, da endereço da igreja, dar um folheto. Você vai armar o diabo contra você, depois que até o serviço ele manda embora e não quer mais saber de você. Será que não seria bom deixar para a rádio, deixar para o YouTube, deixar a pregação para o púlpito, para o pastor, para os evangelistas? Mas eu quero ganhar ele, eu quero pregar para ele. Aqui o irmão Breno está dizendo, será que a obra foi alcançada em você? Você é a boca autorizada para falar com ela. Se for, vai dar fruto. Se não for, tu és pastor. Não, então por que está se metendo nisso? Mas eu vi isso. Está aí, quem mandou tu ouvir isso? Pastor, sou eu? O irmão devia saber fazer o quê? Ficar quieto, dar bom testemunho, trabalhar, cuidar da tua família e da tua vida. Da minha vida, da igreja, o pastor que cuida. Ou tu quer ficar dentro da minha roupa, ficar apenas 1 hora, irmão? Isso dá conta? Deus te constituiu. Na igreja tem um pastor, tem um rebanho. Quando está tratando questões, não sei onde é que tu vai dar com isso, irmão? Fazendo entrevistas capciosas da vida alheia. É o que, biruta? Ou tomar algum remédio? Ninguém é que está autorizado a perguntar nada da vida pessoal de ninguém, irmão. Simplesmente isto estorva a obra de Deus. Simplesmente isto estorva a obra de Deus. Espere até que a obra seja alcançada. Você tem que entender que existe um ministério segundo a ordem de Melquisedeque, de intercessão. Você vai ser muito abençoado. Não estou falando abençoado, dinheiro, alegria. Nós te amamos, Senhor Jesus Cristo. Devemos apenas nos mover reverentemente, ter um propósito no coração. Se Deus desejar nos usar de tal maneira, mas espere até que Ele faça a abertura. Porque Deus tem que ir na nossa frente. Você vai deixar Deus ir na tua frente? O profeta disse: Deus é um cavalheiro.
Deus respeita todos que são sinceros. Pedro disse que ele notou que Deus não faz acepção de pessoas. Todas as nações chamando ele na casa de Cornélio, quando eles receberam o Espírito Santo, nós vemos pessoas profundamente sinceras estarem sinceramente erradas. É melhor nós clamar por misericórdia, por graça, para dar um espírito de oração, dar um espírito de santificação, dar um Espírito Santo, para Deus guiar a nossa vida, entregar a vida na mão dele e dizer ao Senhor: entrega a minha vida na tua mão. Nós vemos pessoas profundamente sinceras estarem sinceramente erradas, mas se ele é sincero, Deus o guiará à luz em alguma parte. Se ele é sincero na palavra, ele chegará a isto, porque Deus está obrigado a guiar as pessoas sinceras a isto. O profeta disse: o diabo não pode com homem sincero. O profeta também disse que é um paralelo: Deus não pode com homem arrependido. O profeta diz que o céu ele para quando o homem se arrepende. Deus não pode fazer nada com esse homem. Nós pensamos sobre a vinda do Senhor, uma grande coisa, a mensagem não mais do que ela foi. Recordem, há um grupo predestinado a estar aqui quando o Senhor retornar, e pode ser que não seja uma dúzia, nós não sabemos, pode ser 100 milhões, mas se o predestinado ouvir a mensagem e crer nela, se esta mensagem é enviada de Deus, a qual nós cremos ser. Agora o profeta disse: porém Jesus, eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena falha que podiam encontrar para tentarem diminuí-lo diante do povo. É isto que o diabo deseja fazer com você. Eles desejam, sabe que o diabo, ele é um reino, ele é um Deus de letra minúscula, mas ele tem os filhos dele na terra, filhos do diabo. Eles desejam ferir sua influência diante do povo. Esta é a maneira que você deve observar cuidadosamente o que você faz. Você deve andar como um verdadeiro homem de Deus. Você deve falar como um verdadeiro homem de Deus. 2 Timóteo 2,15, Paulo falando para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem nada do que ser envergonhado. Falar como verdadeiro homem de Deus. Agir como verdadeiro homem de Deus. Viver como um homem de Deus. Porque o diabo, o seu adversário, está bramindo como um leão. Ele ruge, ele vai devorar aquilo que ele puder. Ele tentará te desmoralizar. E a Bíblia, Paulo falou: aquele que milita, não se embarace nas coisas desta vida. Embaraço, erva daninha. O apóstolo Paulo também fala em Hebreus 6 sobre os abrolhos. Sabe o que é um abrolho? É aquelas abobreiras, está ali no dicionário. Parece que vai ser uma bênção, mas vai ser uma bênção para ela. Não vai não, irmão. Na mensagem dos ungidos, o irmão Breno fala de Josafá e de Acabe. Josafá era o justo, Acabe era o ímpio. Se você fizer negócio com o ímpio, daqui a pouco começa a pegar roupa sua, começa a querer pegar sapato teu. Quando o apóstolo Paulo estava num culto de oração, o profeta Ágabo disse assim: coisa tua, o homem desta cinta. Tem coisa que é consagrada para Deus, irmão. Tem coisa que é consagrada para Deus. Tem coisa que é consagrada para Deus. Tem determinados assuntos, irmão, que não dá para entrar com as pessoas. Você tem que cortar.
Não tem que ser bonzinho porque ele vai embora da igreja. Tem que acordar para ele ir embora da igreja. O Espírito vai embora, vai com ele, ele fica e se converte. Irmão, quer ir embora? Vai, irmão. O irmão não sabe o que nós estamos pregando. Não sabe o que é isso aqui. Você tem que se corrigir. A palavra, você vem aqui, eu não sou amigo seu, sou pastor. Você vem aqui para o Espírito Santo te exortar, te edificar, e você praticar a palavra e ser confortado, consolado. Ah, mas vou me esconder, eu tenho medo. Não, senhor, irmão, não tenho medo de ninguém, nem de Deus. Nós tememos a Deus por amor. Estamos adorando Ele nesta noite. Agora, o profeta disse: a aproximação para o ministério. O evangelista tem que saber qual é o ministério do evangelista. O cooperador tem que saber qual é o ministério do cooperador, irmão. Se ele não sabe, pastor, o que o cooperador faz? Pastor, o que o evangelista prega? Porque o ministério é um dom chamado de Deus. Deus tem colocado na igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Deus estabeleceu-os ali para o aperfeiçoamento da igreja. Mulheres, donas de casa, devemos testificar. Não importa se você é uma empregada na casa de alguém, testifique. Faça tudo que você puder para o reino de Deus. Olha bem, testifique se tem vida, né? Que eles vão dizer, ela vai dizer assim: ah, é, tu não é crente? Ah, é verdade. Ah, tu não prega na rádio? Ah, pois é. Testifique, é uma testemunha. Faça tudo o que você puder para o reino de Deus. Porém, jamais injete suas próprias ideias. Talvez alguém tenha alguma influência. Não tente pregar agora, até que Deus lhe chame. A Bíblia, irmão, é um livro de Deus. Sabe por quê? O homem é o que fala, mas o maior pregador são as mulheres, com a vida, sem palavra. Eu perguntei para uma mulherzinha, corta banana, irmã Reni, a irmã consegue identificar a mulher crente? Claro. A irmã não sabe ler nem escrever. Não precisa perguntar por quê, né, irmãos? E a irmã vê assim, tal, sim, ô pastor, na hora. Mas irmão, o Senhor Jesus, Ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, para nada serve, apenas para ser pisado pelos homens e lançado no lago de fogo. Ah, mas é tão gostoso vir na igreja. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Salmo 9, versículo 17 nos diz: os ímpios e todas as gentes que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Mateus 10, 28 diz: e não temais aquele que tem poder para fazer perecer o corpo. Teu corpo vai apodrecer, meu corpo vai morrer. Temeis ante aquele que tem poder para fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. O apóstolo Paulo escreveu Hebreus 2, verso 1. Ele disse: convém atentar com mais diligência para as coisas que vimos e ouvimos, para que em tempo algum nos desviamos delas. Nós viemos a faltar o culto, a dever para o Senhor, dever culto, dever oração, dever santificação. Talvez você tenha alguma influência. Não tente pregar agora até que Deus lhe chame. Você sabe, até que Deus lhe chame, apenas permaneça com isto, dando o seu testemunho, porque se você não permanecer com isto, você sairá na categoria errada, então atrapalhará tudo. Você quer atrapalhar tudo? Isto mesmo. Isto absolutamente não agrada a Deus. Isto
provoca a Deus. Eu disse para o irmão assim, ó, pergunta para eles se eles sabem alguma coisa da minha vida. Ele não fala porque não tem nada para falar, irmão. Fala da minha vida, fala da minha esposa, porque o ministério é minha esposa. A Bíblia diz, eu e a minha casa, não é eu e minha família. Fala. Então, o Brana, ele coloca os pontos. Agora o profeta disse, a única coisa que me impediu de ser salvo quando eu tinha 12 anos de idade, foi porque um espírito pairava sobre mim, um demônio dizendo, espere um pouco mais, esta é a razão pela qual você não foi salvo quando você entrou na idade da responsabilidade. Um espírito, você o pegou na escola, numa turma. A educação do filho, irmão, quem dá é a mãe e o pai. O filho foi para a aula e fica aceitando determinadas brincadeiras, determinadas palavras, a filha também. Um espírito, você o pegou na escola, numa turma, e aquilo pairou sobre você e continuou sobre você. Você queria fazer o que é correto. Não existe um homem que tenha sua mente sã, que não deseje fazer o que é certo, mas tem algo que não deixa você fazer o que é certo. Isto é o diabo. Cristo pagou tua libertação, Cristo pagou tua cura, Cristo pagou a tua salvação. Trabalhando no ministério, as pessoas não vão criticar. Não, cara, só que fale bem de mim. Eu só quero elogios. Oh, como eu estou pregando bem. Eu vou na rádio, estou sendo usado. Eu gosto de elogio. Se cuida, irmão. Quem te critica, ele é um perito, ele é doutor. Ele está vendo as tuas falhas. E se tu tiver o Espírito Santo, vai dizer, amém. Vou me corrigir. Que bom, cara. Mas Deus o livre se me criticar, se me contrariar. O profeta disse, muitos dos seus críticos, Jesus, havia muitos críticos, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Se tivesse sabido quem ele era, não teriam sido seus críticos. Se tu soubessem sabido quem ele era, não haviam crucificado a ele. Porém, seus críticos não sabiam quem ele era. E é assim com a mensagem hoje. Tantos bons homens e mulheres criticam isto porque não sabem o que é isto. A coluna de fogo. Não sabem o que é isto. É a responsabilidade que Deus nos tem dado neste dia de trazer esta mensagem. À medida que eu envelheço, sei que meus dias estão se tornando curtos. E eu sinto ainda mais responsabilidade do que qualquer ocasião. Prossigamos firmes. Devemos fazer isso. Devemos nos aplicar a isso. Em todo lugar que vamos, contar a mensagem para as pessoas, contar para as pessoas que Jesus Cristo vem, que Ele é Deus e que logo Ele vem. Não tem uma esperança que reste no mundo a não ser a vinda do Senhor Jesus Cristo. O profeta disse, esta nação que afirma, os Estados Unidos, ser cristã, se ela somente pudesse, todos eles juntos, se apegarem a este grande dom que nos foi dado nestes últimos dias, o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, não o credo, não dogma, o Espírito de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz Deus. O Espírito Santo, Jesus Cristo, em forma de Espírito Santo sobre nós. Vai dar tudo certo, irmão. Ele cuida de nós. O mesmo ontem, hoje e eternamente, fazendo esta palavra viver o que Ele disse que ela faria. Observem com atenção o que Ele tem prometido. O profeta disse,
O sinal dado por Deus para esta era provará o que ele é. Deus provará para esta era o que ele é. Todos saberão disto. Deus vindicará isto. Sabe como é que ele vai vindicar? Ele vai trazer tua família, ele vai trazer alguém. Deus vindicará isto. Ele mostrará sinais e maravilhas como nunca foram feitos na terra por ele antes. Eu não quero dizer convulsão, tremedeira, falar em línguas. Ele estará de volta com a palavra de Deus, como este homem tinha. Está profetizado em Malaquias 4. Nada que vai impedi-lo. Está vendo? Está chegando nesse tempo. Ele estará aqui. Deixe o povo que caia sobre o seu rosto hoje e comece a clamar por Deus e observe o que acontece. Para aqueles que pregam que Jesus, a dualidade, o profeta disse assim, ó: haverá luz outra vez no entardecer. Este dia escuro que temos atravessado por mais de 40 anos, as nuvens têm sido dissipadas através da primeira reforma, de trazer a mensagem que Deus e Cristo são um. Quebrou a doutrina da dualidade. Que Deus foi manifestado em carne. Ele escolheu habitar em carne humana. 2 Coríntios 5,19 diz que Deus habitava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E hoje eles fazem dele um Deus assentado em um trono. Eles fazem dele um Deus pré-histórico. Querem fazê-lo de volta para ser um filósofo. Outros querem fazer dele um profeta. Mas, irmão, ele é Deus em você. Deus manifestado em carne humana em nossas vidas. A Bíblia diz: porque a loucura da pregação, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Visto na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Quantos loucos tem nesta noite? Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, e pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está feliz você nesta noite? Olha bem essa palavra aqui, ó: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Efésios 4:27 diz: não des lugar ao diabo. Peça para Deus ajuda, irmão. Me ajuda, Jesus. Eu quero orar mais. Eu tenho umas tentações, eu tenho uns pensamentos. Eu fico contra o pastor, contra a pregação, contra o culto, contra Deus. Eu não quero ir. Me ajuda, Jesus. Isso é o diabo na minha mente. 1 Pedro 5,8 diz: vigiai, o diabo, o vosso adversário, anda bramindo como leão, buscando a quem ele possa tragar, a quem ele possa aguentar, para não vir no culto, para não vir adorar o Senhor Jesus. Mas saiba nesta noite, irmão, 1 João 3,8 diz: foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo na tua vida, na tua casa, teu casamento, teu emprego, desarmar esse cilada. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Toda força do mal, toda potestade, peça ajuda para Deus nesta hora. Aleluia, receba força, receba vitória agora. Todo cilada, todo seta, todo laço do passarinheiro, toda cova, toda armadilha, caia por terra. Prevalece o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, receba a força e o poder.
vazio.